Estamos numa manhã de festa, numa manhã onde estamos relembrando da morte do Senhor até que Ele venha. Essa é a nossa alegria. A nossa alegria é porque Ele morreu. A Bíblia sempre dá a Jesus o título de primeiro. Ele é o primeiro entre os mortos, diz a Bíblia, porque Ele morreu antes da fundação do mundo. A Bíblia diz também que Jesus é o primogênito da criação, porque Ele é a primeira forma física conhecida. Quando o Pai vai criar, a primeira forma que o Pai manifesta é Jesus, de forma que em Jesus todas as coisas passam a existir. Outro título de primeiro que Jesus recebe é: Ele é o primogênito, o primeiro dos que ressuscitaram, melhor dizendo. Porque Ele é o único que ressuscitou no mundo físico, no mundo espiritual e nunca mais tornará a morrer. Jesus é o nosso Deus. E Paulo disse: se Ele não ressuscitou, então é vã a nossa pregação. Mas porque Ele vive, nós estamos aqui nesta manhã. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Anderson, que estendeu o convite para que pudéssemos estar aqui nesta manhã. É sempre uma honra, tá, pastor Anderson e toda a congregação, pastor Adel. Minha oração é que vocês cresçam em graça, em sabedoria, em unção, todos os aspectos, amém? Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, estarei lendo nesta manhã. Romanos 12, versículos 1 e 2 diz assim: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E só quem concorda com o apóstolo Paulo diz amém. Quero falar aqui nesta manhã sobre a natureza do discípulo do Espírito Santo. A Bíblia revela 3 manifestações do corpo de Cristo. A primeira manifestação que a Bíblia revela do corpo de Cristo é o corpo físico dele. Quando ele encarnou, ele passou a fazer parte do planeta Terra como um ser com identidade, com nome, com autoridade, autonomia, lugar de fala, a ponto de a Bíblia dizer que em tudo ele foi tentado. Então, a primeira manifestação do corpo de Cristo na terra, que nós entendemos, é o corpo físico de Cristo. A segunda revelação do corpo de Cristo é chamada de corpo místico de Cristo, que é a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Quando você nasce de novo, automaticamente você é inserido no corpo místico de Cristo. E a terceira revelação do corpo de Cristo na Bíblia é o corpo memorial de Cristo, que é a ceia do Senhor. Então, existem 3 aspectos do corpo de Cristo. E é interessante que em um desses aspectos, que é o corpo místico de Cristo, se faz necessário que aconteça alguma coisa para que você seja inserido nesse corpo. E é exatamente sobre isso que eu quero falar aqui nesta manhã. A partir da primeira infância, que o indivíduo começa a desenvolver cognitivamente o que é entendimento, ele já começa a manifestar a sua natureza adâmica, caída. E se faz necessário que ele nasça de novo, urgentemente. Todo ser humano, a partir do momento que ele passa a ter entendimento, ele precisa fazer a confissão, a oração da fé, ou melhor, a oração do pecador, e reconhecer
que ele precisa nascer de novo. E a partir do momento que ele crê e confessa, então assim ele é inserido no corpo de Cristo. Amém? Entendido? É impossível alguém ser discipulado se esta pessoa não nascer de novo. Eu tenho caminhado na vida da igreja há alguns anos já, e muitos desses falando na vida de pessoas, discipulando, pastoreando, acompanhando pessoas. E você que faz parte do contexto de liderança vai entender o que eu vou dizer agora. Que muitas vezes nós tentamos falar na vida das pessoas sem querer, imperceptivelmente, na alma das pessoas. A alma onde está o centro das emoções, aonde estão ali a mente, a vontade, as emoções, aonde estão as decisões relacionadas às emoções do ser humano. E aí a gente tenta inserir na mente das pessoas a ideia de que ele precisa vir para o culto, que ele precisa ser transformado, que ele precisa ter um comportamento diferente, que todas aquelas coisas de discipulado. Mas o tempo vai passando e você vai percebendo que as pessoas, os comportamentos delas não mudam por si só. O indivíduo pode ir num psiquiatra, num psicólogo, num psicoterapeuta, passar anos acompanhando um coach, pode tomar decisões baseando-se nas emoções por anos, mas o tempo vai passar e de repente, em algum momento ela vai tropeçar e recair na mesma situação, quando esse trabalhar é apenas no contexto almático. Eu fui ministrar alguns dias atrás numa comunidade terapêutica e tinha uma frase bem grande escrito assim: eu sou um viciado em tratamento. E eu perguntei, mas por que essa frase? Aí o líder lá da comunidade terapêutica disse que o lema deles é que mesmo que o indivíduo saia da comunidade terapêutica, do centro de recuperação, ele tem que carregar na mente dele de que ele é um viciado em tratamento. Ou seja, ele sempre vai caminhar naquela ideia de que ele tem que ficar se cuidando, porque uma hora ele vai recair na droga, na cachaça, seja lá no que for que ele era viciado. Mas eu discordo em gênero, número e grau desse pensamento, porque a Bíblia nos mostra a transformação, que não é mudança. O que muda o homem é professor, é o psicólogo, é o mestre, é alguém que ajuda, é a mãe, é o pai, é o conselho de alguém. Mas o que realmente transforma é o Espírito Santo. Para você fazer parte do meu discipulado, você tem que fazer parte da Rede Laranja, lá na CFA. Não estou convidando ninguém, tá, pastor? Lá na CFA Church Tatuquara, na rua Luiz Burda. Rua Luiz Burda 665, quase 666. Graças a Deus pulou uma casa. E para você fazer parte desse discipulado, você tem que fazer parte da minha rede de discípulos, de irmãos, de filhos na fé que caminham comigo. Para você fazer parte aqui do discipulado do pastor Anderson Veloso, você tem que ser inserido no ministério do pastor Anderson Veloso. Você tem que aceitar ser discipulado pelo pastor Anderson. Se quiser ser discipulado, sei lá, por qualquer outro pastor, você tem que aceitar, se submeter e deixar que esse ou aquele pastor fale na sua vida. Mas para você ser discipulado pelo Espírito Santo, necessariamente você precisa nascer de novo. Se você tiver o seu nome no hall de membros de qualquer igreja, de qualquer instituição religiosa, de qualquer comunidade, não vai fazer diferença se primeiro você não tiver nascido de novo. Porque a prerrogativa para que você seja inserido no corpo de Cristo é que você nasça de novo.
Eu quero falar aqui hoje sobre alguns motivos pelos quais é impossível discipular alguém que não tenha nascido de novo. Então a pergunta primordial, a primeira pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos e para todo mundo que você encontrar é se esse indivíduo já nasceu de novo. Porque todo ser humano nasce com um passaporte carimbado para o inferno. Ele nasce com a condenação eterna garantida dele. Já é garantido que ele é condenado eternamente. Então esse indivíduo, Jesus disse que aquele que não nascer de novo não será condenado somente. Jesus disse para Nicodemos: aquele que não nascer de novo já está condenado. Quem entendeu diz amém. A palavra discípulo tem dois aspectos no Novo Testamento. Você vai encontrar duas expressões para discípulo. A primeira é a expressão madedes no grego, que é aquele que é ensinado, ou seja, aquele que aprende. Ser discípulo não é simplesmente ter o título de discípulo. É interessante isso aqui. Não é só você ir à escola, porque ir à escola vai dizer que você é aluno de determinada escola, determinado colégio. Mas a palavra por si só, ela é uma ação que está atrelada ao que acontece, porque ela está ligada a uma palavrinha que a gente aprende lá no ensino médio, que é maiêutica. Existe a chamada maiêutica socrática, aonde existe na ideia do ensino a tese, a antitese e a síntese. Ou seja, o mestre tem uma tese e ele faz uma pergunta para o aluno, e o aluno tem uma antitese e ele vai responder o aluno. Então o professor, o mestre, ele vai agora chamar o discípulo e vai juntar o conhecimento de ambos, e agora eles vão chegar numa síntese. Ou seja, discipulado é sobre aprender. Porque não é porque alguém está fazendo um determinado curso que significa que ele está aprendendo. Então discipulado não é nada mais, nada menos do que você correr, seguir, caminhar, aprendendo. Se você não está se deixando ser transformado no ensino, você não é discípulo. Você só é discípulo no momento que você está sendo transformado. E é interessante que o ensinamento do discipulado, ele está ligado ao coração ensinável. Porque se você não nascer de novo, você não tem um coração ensinável. O coração ensinável é uma característica de alguém que nasceu de novo. Porque o coração do homem, ele é ruim, ele é bravo, ele é nervoso, ele é mau, ele é cruel, ele é orgulhoso, ele é egocêntrico, ele é egoísta, ele pensa só nele mesmo, ele tem a ideia de que ele é o bom, e todo ser humano tem um pouquinho de cada uma dessas coisas. Mas quando você nasce de novo, você subjuga a sua alma. E quando você subjuga a tua alma, o que acontece? Existe uma facção com a nossa carne que a alma faz contra o espírito. Então a carne e a alma se juntam e começam a militar contra o espírito. Existe uma guerra, mas uma vez que você é transformado, você se humilha rápido. Então eu já tenho algo para dizer aqui para você nessa manhã. Se você faz parte do corpo de Cristo, a primeira coisa que você tem que entender é o princípio da humilhação. A Bíblia diz que Deus exalta aquele que a si mesmo se humilha. Tome a decisão de se humilhar rápido. Precisa pedir perdão? Peça rápido. Precisa perdoar? Perdoe rápido. Precisa servir? Sirva rápido. Precisa fazer alguma coisa que vai te levar na tua mente à humilhação? Corre e se humilhe rápido. Porque Deus exalta aquele que a si mesmo se humilha, mas Deus humilha, Ele abate aquele que é soberbo, aquele que se exalta. Por quê? Porque Deus quer trazer todos ao nível de Cristo. E Jesus é aquele que mais se humilhou, porque a Bíblia diz que Ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma humana,
E aqui, subsistindo em forma de homem, humana, ele se fez servo, sendo fiel até a morte, e morte de cruz, pelo que a Bíblia diz que Deus o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Diante desse nome, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar e declarar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Você viu o círculo da humilhação. Ele desceu até as partes mais baixas da terra, a ponto de depender totalmente do Espírito Santo. E agora o Espírito Santo ressuscita Jesus e o eleva outra vez. Então, a humilhação, ela é o caminho para você entender. Então, a primeira coisa que o indivíduo tem que ter é o reconhecimento de que ele precisa nascer de novo. É impossível, volto a repetir, é impossível discipular alguém que não tenha nascido de novo. O velho homem está grande, está forte, está latente ali, mas se não nascer de novo, aquele velho homem vai estar sempre gritando, a alma estará sempre acesa naquele coraçãozinho. Mas quando o indivíduo nasce de novo, existe uma transformação no espírito, e é gostoso discipular quem nasceu de novo. Ah, como é gostoso. Você fala, precisa do quê? Aí ele já se submete rápido. A esposa, meu amor, eu preciso do quê, amor? Eu já estou indo buscar. É alguém que nasceu de novo. Quem não nasceu de novo não entende essas coisas. Você serve rápido. Você lava os pés rápido. Você faz o serviço difícil rápido. Você vai para a conversa difícil rápido. Você, se tem que pedir perdão, você vai e pede perdão rápido. Por quê? Porque você nasceu de novo. Israel, mas eu ainda não estou nesse nível. Mas está crescendo de glória em glória. Se não está, se você percebeu que você começou a vir para a vida da igreja, mas continua a mesma coisa, então você não nasceu de novo. Deixa eu dizer para você, alguém que tenha nascido de novo nunca mais peca em paz. Quer saber se você nasceu de novo? Você peca e fica tranquilo? Se você peca e fica de boa, então você não nasceu de novo. Vou fazer um apelo aqui, você vem aqui, aceita Jesus como Salvador, nasce de novo hoje. Você pode até fazer parte de uma célula, você pode de repente até estar liderando, mas o novo nascimento, ele é prerrogativa para que você faça parte do corpo de Cristo. Então existem algumas coisas que mudam quando o indivíduo nasce de novo. A primeira mudança que acontece é a mudança da natureza. Se não houver mudança de natureza, você não fez parte do corpo de Cristo. Por quê? Porque o teu espírito é caído. O teu espírito, por natureza, por causa de Adão, o pecado entrou por Adão e reinou sobre toda a sua posteridade. Agora todo homem é caído e se faz necessário que o homem nasça de novo. E esse novo nascimento se dá por algo do Espírito. É um acordo que o Pai, Filho e Espírito Santo têm para fazer com que o Pai more em você, através da pessoa do Espírito Santo. Então o teu espírito é amalgamado ao Espírito de Deus, é conectado, se torna um, a ponto de quando você fala, quem está falando é o Espírito, a ponto de você, quando pisa em algum lugar, quem está pisando é o Espírito. Você é totalmente conduzido, direcionado pelo Espírito Santo. Então aonde você vai, o que você fala, o que você faz, você é Espírito Santo por onde você pisa. Está fazendo errado? Pois é, está entristecendo o Espírito, mas é o Espírito Santo que está lá. Então assim, o Espírito Santo está sempre te chamando para ser semelhante a Cristo. E isso não é por ação humana, não é por decisão humana, não é por força do braço, mas é por causa do Espírito que está em vós. Então existe algo interessante, porque Paulo diz assim no texto que lemos: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A palavra
transformação é metamorfose, que é o você pegar e transformar uma criatura em outro ser. A expressão grega aqui é metamorfoneste, que é um verbo na segunda pessoa, imperativo e presente, ou seja, é uma ação. Transforme-se. É uma decisão da vontade. Você nasceu de novo? Quem nasceu de novo diz amém. Amém. Quem está me ouvindo diz amém. Para ver se você está conectado. Se você nasceu de novo, agora existe uma ação tua. Porque a Bíblia diz assim: não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito. É possível apagar o Espírito? Sim. O que você alimenta, o que você faz com que tenha vida dentro de você. Então a expressão metamorfoneste aqui é uma ação. Aqui está ligado à mesma expressão que a Bíblia diz assim: enchei-vos do Espírito. Porque quando você se enche do Espírito, você desfruta da transformação. E a transformação, ela é algo sensacional, porque ela não é sobre você, é sobre entrega, é sobre humilhação, é sobre você reconhecer. Então quando você entra nesse ambiente do Espírito, onde a gente canta, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, eu não quero sair daqui. Esse nível, onde você entende que está no Santo dos Santos, onde você compreende, como nós lemos na carta aos Hebreus, onde nós temos agora livre acesso para falar com Ele, e a Bíblia diz em ousadia para conversar com Ele. Nós entendemos que todas as vezes que nós entramos nesse ambiente, Ele tira algo de nós e coloca algo dele. Todas as vezes que você entra na oração em espírito, você perde algo e é inserido no lugar algo dele. O culto, ele está atrelado à ideia do tabernáculo. Nós somos um tabernáculo. Nós temos esses três ambientes: espírito, alma e corpo. Quando você levanta de manhã, como o pastor Anderson mencionou aqui hoje, se levanta aquele frio. Teu corpo não quer saber de culto, teu corpo não quer saber de ceia, não quer saber de nada, quer dormir. Meu corpo queria estar em casa agora, no berço. Apesar que tem culto lá também, mas daí eu ia à noite. O nosso corpo, ele quer ficar às bordes, como a gente dizia quando eu era moleque. Quer ficar sossegado. O teu corpo não quer saber dessa coisa de ficar aqui. Você tem que ser meio doido para estar aqui num lugar desse no domingo de manhã. Não é doido, é uma loucura que existe, que Paulo fala que é loucura lá para o mundo, mas você já entendeu. Então, o culto começou quando você levantou de manhã. Então, o teu corpo começou a cultuar já. Então você se organizou, se arrumou e tal, e veio. Talvez alguém veio porque o cônjuge veio meio emburrado, talvez a criança veio porque o pai e a mãe veio, e por aí vai, cada um com seu estilo de vida. Aí de repente chegou aqui e os louvores começaram a ser entoados, você foi se entregando, alguns não, outros sim. Mas conforme você vai se entregando, a tua alma também vai sendo trabalhada, de forma que quando a tua alma fica livre, desprendida dos problemas, das angústias, das depressões, das ansiedades que esse mundo nos dá, você entra num nível espiritual. E a nossa busca aqui nesta manhã é por esta conexão espiritual. É um momento, não precisa de muito. Eu estava orando no encontro com Deus, há 2 encontros que tivemos lá na comunidade. Eu estava orando, passei o fim de semana na torre lá, na oração. E de repente, eu comecei a orar pelos meus discípulos abençoadinhos, que tem alguns que dá vontade de você levar, eles não passam una, tomar um banho e mandar se converter. E eu orando, falando: Senhor, mas o que acontece? Eu já fiz isso, já fiz aquilo outro, já falei, já disse que é bonito, já disse que é cheiroso, já disse que é amado, já disse tanta coisa. E o Espírito Santo
de repente veio como que numa onda no meu espírito. E ele disse uma palavra só, disse uma frase só. Uma palavra do Espírito Santo vale mais que um ano de discipulado. Ele disse para mim: uma palavra que eu disser vale mais que um ano de discipulado. Na hora eu chorei, eu me alegrei, eu entendi. E toda vez que eu entro no discipulado, que eu começo a orar, o Espírito me lembra dessa frase: uma palavra do Espírito Santo vale mais que um ano de discipulado. Talvez você esteja numa guerra para tentar ver a transformação no seu filho. Talvez você esteja numa luta para tentar ver a transformação no seu cônjuge, ou talvez no seu discípulo que esteja aqui. Talvez você esteja numa guerra para ver a transformação de alguém. Mas é porque você está se esforçando, você está fazendo, você está querendo. Mas o Espírito Santo, ele está aqui para dizer para você, e talvez você seja essa pessoa que já ouviu tanto conselho sobre o teu comportamento errado, sobre a vida errada que talvez você esteja levando, que você diz: eu não consigo, eu já fiz isso, já fiz aquilo outro. É porque você ainda não entrou nesse ambiente de transformação do Espírito Santo, que uma palavra dele muda tudo. Uma palavra dele muda uma história de caráter destruído. Uma palavra do Espírito Santo pode fazer de você uma pessoa totalmente transformada. Então, o transformai-vos é uma ação, é como a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. O Espírito, ele não é alguém que vai chegar chutando a porta e entrando para dentro. Ele é sensível, ele espera que você dê espaço para ele. Como que eu me encho do Espírito? É na contemplação, é dizendo glória, é dizendo aleluia, é dizendo eu te amo, é dizendo me transforma, é declarando a sua identidade, dizendo eu sou nova criatura, eu sou filho amado, eu sou justiça em Cristo. E quando você entra nesse ambiente de reconhecimento de que você é nova criatura, ambientes da tua alma começam a ser movidos, porque o Espírito que está ligado ao teu espírito começa a se mover na tua alma. Aí entrou orgulhoso, saiu alguém que ama todo mundo. Entrou egoísta, saiu alguém que quer servir o reino, servir a casa do Senhor. Entrou cainha, não abençoa ninguém, mas sai querendo abençoar todo mundo, dá carro, dá casa para os outros. Por quê? Porque é um negócio doido que existe na vida do espírito, que vai passando para a tua alma, a ponto de você não observar mais aquilo que é propriamente seu, mas aquilo que é dos outros. Ou seja, isso é algo que não tem como eu explicar para você de forma humana. Você precisa experimentar. Glória a Deus. Se você não experimenta isso, você não consegue entender o que eu estou dizendo para você. Então a transformação é o pegar uma natureza, um indivíduo, um ser que era uma coisa e agora passa a ser outra. Por exemplo, se você for analisar o processo de transformação de qualquer ser que passa por metamorfose, você vai perceber que ele deixa de existir. Se você pega, por exemplo, o DNA de uma lagarta e compara ele ao DNA de uma borboleta, o DNA é o mesmo, mas ele é reescrito de forma que alguns pontos que existia no DNA antigo não funcionavam, eram inertes, eram desconectados. Agora eles são religados na nova fase. Mas ela primeiro precisa deixar de existir. A lagarta, ela se encasula e ela passa pelo processo de metamorfose, de transformação, a ponto de aquele ser que saiu depois não ser o mesmo ser que estava antes. De forma inexplicável, nem a biologia consegue explicar como que ela entra nesse processo um ser e sai deste processo outro ser. A transformação é isso. Existem alguns aspectos da transformação que acontecem em nós. Primeiro é a perspectiva neurológica. O novo nascimento gera, em termos científicos, uma reorganização neural e mudança de padrões mentais. Nós passamos a ter uma outra mente,
passamos a ter a mente do próprio Cristo. Aquilo que você pensava de forma egocêntrica, agora você passa a pensar de forma ligada ao corpo. Você pensa nas pessoas, você pensa no outro primeiro. Outro nível de transformação é a perspectiva psicológica. Existe uma transformação de identidade. Existe o reconhecimento de uma nova identidade psicológica. Algo estudado em psicologia e em personalidade vai apontar que a reestruturação cognitiva, a mudança de forma como a pessoa interpreta a realidade. Existe uma experiência de pico, aonde a pessoa passa a descrever momentos de êxtase e clareza extrema que transformam o indivíduo. Existe uma transformação que está ligada à integração de aspectos inconscientes que geram uma nova autoconsciência. Ou seja, antes do novo nascimento, o indivíduo não tinha alegria de vida, não tinha alegria de existir. Ele acordava de manhã, dizia: eu quero morrer, eu não quero viver nessa vida. Por que isso? Por que daquilo? Meu marido isso, minha esposa aquilo, o mundo isso, contra tudo e todos. Mas de repente nasce de novo. Ele já não se vê mais como um indivíduo inútil nessa terra, mas agora ele se vê alguém útil. A própria lagarta passa por esse processo, porque antes a visão que ela tinha era rastejante, ela caminhava e comia do que tinha no chão. Mas agora, quando ela passa pelo processo de transformação, ela recebe novas habilidades. E eu fui estudar essa semana e descobri que a lagarta, após passar pela transformação e se transformar numa borboleta, ela não aprende apenas a voar, ela muda a alimentação dela. Ela não se alimenta de coisas aqui de baixo mais, ela passa a se alimentar do néctar. Ela não passa a ter o mesmo estilo de vida rastejante, lamentador, ansioso, depressivo, não. Agora ela passa a voar. E pasmem vocês, ela aprende até a navegar. Por quê? Porque ela está em uma outra realidade. Ela foi transformada. Eu não vim passear aqui nessa manhã, eu vim profetizar a transformação do Espírito aqui hoje. O apóstolo Paulo disse: agora você é um novo homem. E um novo homem não pensa mais nas coisas que são de baixo, mas nas coisas que são de cima. Da onde você veio, aonde você está ligado. Você, oh aleluia, o teu espírito agora, você está aqui, teu corpo físico está assentado aqui, mas o teu espírito agora está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Então você não é o mesmo. Você pode até ter entrado desanimado aqui hoje, mas o Espírito está te conectando a Ele, dizendo: o teu ambiente não é um ambiente frio, vazio, triste, amargurado, mas o teu ambiente é ligado ao meu corpo, diz o Senhor aqui nesta manhã. Glória ao nome de Jesus. Quando a gente nasce de novo, existe algo interessante, porque o meu espírito, ele passa a ser um com o Espírito de Deus. O teu espírito passa a ser um com o Espírito de Deus. O espírito do pastor Anderson passa a ser um com o Espírito de Deus. O espírito do Francisco ali passa a ser um com o Espírito de Deus. Do Jonathan passa a ser um com o Espírito de Deus. De forma que o teu espírito, o meu espírito, o nosso espírito, ele se torna um com o Espírito de Deus. Se ele é um de forma vertical, ele nos torna também um de forma horizontal. De forma que nós nos atrelamos a esse corpo e não tem como desligar mais. Eu não sou de fazer isso, mas eu queria que você olhasse para alguém que está perto de você e dissesse assim: agora não tem como você desconectar de mim mais. Pode dizer. Pois é. Você pode passar raiva com esse irmão, mas não tem como desconectar mais. É um. É como no casamento, diz a Bíblia: aquele que casa-se, que une-se à sua esposa, se torna um com ela. Acabou. Não tem como mais. Então você é um com essa pessoa. E dentro desse grande discipulado, o Espírito de quem que você acha que ele vai usar para discipular você? É o do irmão que está do teu lado, porque a palavra desenvolve pelo Espírito. E é pedra burilando pedra. Aí você está ao lado de uma pessoa que tem muitas experiências que você não tem, ou vice-versa.
E a gente aprende no curso do CTL que o erro do líder é o teste do coração do liderado. E eu sempre digo que o líder certo tem o discípulo certo. E o oposto também é verdade. Porque se um líder erra com você, Deus está tratando alguma coisa no seu coraçãozinho. Se o discípulo erra demais, é aquele que vai devagar demais, Deus está tratando. E geralmente Deus faz assim, Ele coloca um colérico com um fleumático. Eita luta. Às vezes eu estou perto de uns fleumáticos, eu falo, venha, vamos. E os fleumáticos eu estou no gás querendo multiplicar. E o fleumático pensa bem, veja bem, Deus faz certinho. Por quê? Porque Deus quer que eu caminhe um pouco mais mais consistente, porque colérico ele tende a hoje tá fogo puro, amanhã já tá mais, né? Por quê? Porque ele vai conforme o movimento da água, e aí o Espírito Santo vai ensinando todo mundo, porque ele é um aqui, nessa horizontalidade. Mas tem algo extraordinário, você não é só um aqui nesse nível, você é um com o Espírito Santo de Deus. E uma vez que Cristo, o Espírito de Cristo está assentado no trono agora, você e eu estamos agora assentados com Cristo no trono. E a Bíblia diz que agora, neste momento, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Somos um. Não tem como desconectar. Outra transformação que existe é a transformação de mudanças na expressão gênica. A mudança no estilo de vida, como abandono de vícios, prática de oração, melhora de relacionamento. Tudo isso é ativado. Por exemplo, os genes relacionados a estresse, a inflamação podem ser suprimidos, enquanto os genes ligados à saúde e bem-estar podem ser ativados, porque a forma de falar se torna outra. Deixa eu contar uma história para você. Quem está me ouvindo diz amém. Amém. Existe, não sei se já falei aqui, mas se já falei vou repetir, que a gente fala e esquece. Estou repetindo porque alguém precisa ouvir. Existe uma história de um médico chamado Paul Broca. Paul Broca foi um médico que existiu no século passado. E esse médico, nessa época que ele existiu, não era proibido pela lei, na época, dissecar corpos. Não podiam se dissecar corpos. Então, a medicina não era tão avançada porque eles não podiam estudar os seres humanos. Então teve um dia que um indivíduo, quando ainda criança, caiu da carroça, caiu da charrete. E ele ainda não tinha desenvolvido a fala, ainda não tinha aprendido a falar quando criança. Então ele cresceu, pegou ali a fase da adolescência, ele teve problemas cognitivos e ele não se desenvolveu mentalmente. Então o pai daquela criança internou ele num ambiente lá, num manicômio lá, e ele ficou lá. Passou o tempo, esse moço que caiu da charrete, ele não desenvolvia nada. Ele apenas balbuciava monossilabicamente a sílaba tan. De vez em quando ele fazia o som tan. Ele não conseguia se desenvolver, não conseguia comer sozinho, não conseguia fazer nada sozinho, só falava tan. Daí se originou a expressão pejorativa tan tan, indivíduo meio tan tan. E passou o tempo, e esse indivíduo morreu. Então o médico Paul Broca foi lá e roubou o corpo dele, dissecou o cérebro dele e descobriu que na terceira circunvolução do lobo frontal existia ali uma pancada que tinha destruído a parte da fala, que hoje é chamado na medicina de área de Broca. E ele descobriu, através desse ensinamento, desse conhecimento, melhor dizendo, que o indivíduo, o ser humano, ele é inteligente por causa da área da fala.
O ser humano é inteligente porque fala. Mas quem não fala não é inteligente? Não. Quem fala é sim inteligente, mas é o conhecimento da fala. Porque o conhecimento ele está atrelado ao que você vê, ao que você ouve e ao que você consegue transformar em palavras. Então os pensamentos são palavras. Antes de eu falar qualquer coisa, primeiro esta palavra se formou na minha mente. Então se essa área for rasurada no meu cérebro, eu não consigo falar, não consigo nem pensar em falar. E por sua vez não consigo me desenvolver. Por que você está dizendo isso, Israel? Porque o ser humano, ele é inteligente porque fala. Paulo parece que já sabia disso, porque em algum momento ele disse: eu criei, por isso falei. Quando você nasce de novo, as tuas palavras, elas se tornam palavras que restauram algo dentro de você, de forma que você não fala mais baseando-se em quem você era, mas baseando-se em quem você é. E agora as palavras, elas são desenvolvidas não baseando-se na mente, vontade e emoções ligadas a Adão caído, mas agora você fala o que o teu espírito direciona. E é interessante que a Bíblia diz que o espírito, a palavra, melhor dizendo, ela é apta para fazer distinção entre junta, medula e divisão da alma. Então um cristão, quando fala, todo mundo espiritual respeita, porque quando ele pronuncia a palavra, quem está falando na boca dele é o próprio Espírito Santo. Por isso existe poder nas nossas palavras, e quando falamos, os demônios batem retirada, porque a voz que eclode na tua garganta é a voz do Espírito de Deus. Eu estou aqui nesta manhã, estão em alguns momentos saindo palavras minhas, mas antes das minhas palavras saírem, está saindo a voz do Espírito Santo. E isso é tão sensacional, porque quando o Espírito Santo fala, antes mesmo de ela sair da minha boca ou de qualquer pessoa que estiver discipulando você, ele já confirma no teu coração. E é interessante que essa história de conhecimento, ela está ligada a algo que já existe dentro de nós. No começo da ministração eu usei a expressão maiêutica socrática, e é interessante que na ideia da maiêutica socrática, todo ser humano já tem, por exemplo, toda a ciência dentro da mente dele. Biblicamente isso também é verdade. Todo ser humano já tem o conhecimento dentro da mente. A questão é que o homem caiu e se desconectou algo no cérebro, porque Deus já deu toda a ciência para o ser humano, mas desconectou por causa da queda. Então quando o mestre, o ensinador, o discipulador vem e fala, ele está fazendo algo que está relacionado ao parto do conhecimento. É por isso que quando você está aprendendo alguma coisa, que alguém chega e ensina você, você faz assim: é verdade, porque já estava aí. Você não aprendeu de forma externa, você descobriu porque já estava aí dentro de você. É interessante que nós estamos aqui ministrando a palavra de Deus, e tudo que eu estou falando aqui você já sabe. Não estou falando nada novo, eu não estou falando nada que nasceu agora, estou falando de coisas que você já sabe. E enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito Santo está dizendo: é essa área que eu quero transformar. É aqui, é aqui, é aqui. Você vai para o discipulado, e quando você está no discipulado, se você é aquele discípulo que realmente abre o coração, você começa a dizer: esse cara sou eu sou essa pessoa, sou assim, sou assado, preciso ser transformado. Aí alguém vai falar para você, alguém que está discipulando você vai dizer: olha, então muda esse comportamento, toma essa decisão, toma aquela decisão. Mas a verdadeira palavra que você precisa ouvir, talvez nem saiu da boca do discipulador, mas o Espírito que estava naquele momento estava falando com você.
Porque isso é tão extraordinário que existe uma frequência do Espírito com o Espírito. Eu estou pregando aqui agora. Eu estou falando de transformação da alma que gera mudança de comportamento. Mas eu não sei qual é o seu comportamento errado. Eu não sei qual é a área que você precisa de transformação. Mas o Espírito está dizendo: é aqui. Eu preciso mudar aqui. Para você avançar para um novo nível, é isso aqui que você tem que renunciar. É isso aqui. É isso aqui. De forma carinhosa, ele está como o pai que está ensinando o filho a ler e escrever. É aqui, meu filho. É aqui. Eu estou falando para você, filho, porque eu te amo. É isso aqui, ó. Ó, se você tomar essa decisão aqui nas tuas finanças, vai ser assim, ó. Não precisa você continuar com a vida tudo bagunçada, enrolada. É só você tomar essa decisão aqui, ó. Aqui, ó. Eu estou falando aqui agora, ele está falando aí, tá? Eu não sei se você está ligado no que Deus está fazendo. É aqui, ó. Ele está dizendo, é essa área. Ah, o teu casamento? É essa área aqui, ó, que você tem que mudar. Eu estou falando aqui, eu não sei qual é aí, mas o Espírito Santo está dizendo aí, é aqui, ó. Tá? Toma essa decisão aqui, ó. Ó, a palavra branda desvia o furor. Tá? É isso aqui. Ah, é isso aqui. Ah, a pornografia é isso aqui. Ah, mas a mentira é isso aqui. Não, a verdade é isso. Você está entendendo? O Espírito Santo é assim. Eu estou falando aqui de forma leve. Ele está dizendo para você: abre mão disso, abre mão daquilo, faça isso, decida aquilo. Porque o Espírito está trabalhando no nosso espírito. E através do nosso espírito Ele está transformando a nossa alma. Mas a alma de quem Ele está transformando? Daquele que se deixa ser transformado. E aí Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, para que experimenteis para que, como é que é? Deixa eu voltar no versículo aqui para eu não errar, senão, volta lá, libera lá para mim o versículo, por gentileza. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, para que apresenteis os vossos corpos em sacrifício. Em sacrifício? Em sacrifício? Quem está vivo? Em sacrifício vivo. Eu fui no aniversário do pastor Anderson Paris. Quem está me ouvindo diz amém. Estou acabando já, tá? Fui no aniversário do pastor Anderson Paris, acho que há 2 ou 3 anos atrás, e eu nunca vou esquecer. Uma das filhas dele, não sei se o pastor Anderson estava lá, uma das filhas dele veio trazer um presente para ele e dizer uma palavra sobre o pai. E a primeira frase que ela falou entrou como uma espada no meu coração. Porque ela disse assim: o nosso pai, pastor Anderson, o nosso pai nos ensina que honra é em vida. Eu não lembro o que foi pregado. Eu não lembro o restante do culto. Eu só lembro dessa frase: honra é em vida. Eu não sei se você está ligado nisso aqui, mas eu vou dizer para você que esta é a vida que Deus te deu. Deus te deu um corpo só. Nessa vida você só tem um corpo. Nesta vida você só tem uma alma. E este corpo e alma, você só tem ele para você ter algumas decisões e fazer. Honra é em vida. Eu não sei quanto tempo faz que você não liga para o teu pai e para a tua mãe, mas honra é em vida. Ah não, mas eu não me dou bem. Sacrifício vivo. Ah não, mas eu estou esperando tomar essa e aquela decisão para liderar e servir. Sacrifício vivo. Você está vivo? Sacrifício vivo, é hoje. Não é amanhã, você tem que pedir perdão, peça hoje. Tem muita gente em depressão por aí, frequentando psiquiatra, psicólogo, tentando resolver os problemas das emoções, porque deixou passar coisas que poderiam fazer em vida. É hoje. É hoje. Ah, o casamento tá indo embora. Decida hoje se humilhar. Rápido. Decida hoje. É em vida. Sacrifício
vivo, sacrifício com ação. Transformai-vos não é uma transformação que aconteceu lá e parou. A salvação, ela é progressiva, ela aconteceu no Espírito e ela está acontecendo na tua alma, ela está acontecendo agora. E o Espírito está dizendo: eu quero salvar você dessa vida bagunçada, eu quero salvar você dessas finanças bagunçadas, eu quero salvar você dessa ansiedade, eu quero salvar você dessa depressão, eu quero salvar você dessas amarguras, eu quero salvar você dessas decisões erradas que você tomou no passado, eu quero salvar você dessa vida infeliz, eu quero salvar. Ele está salvando aqui nessa manhã. Eu estou declarando salvação aqui nesta manhã. Seja salvo, desfrute do que o Espírito Santo está entregando aqui agora. Não, quando eu chegar lá no encontro com Deus eu resolva hoje. Resolva hoje, de forma decidida hoje. Não toque mais no assunto, é hoje. O Espírito Santo está dizendo: é sacrifício vivo. Vivo. Teramarachoria, Candalassúria. E eu finalizo para você aqui dizendo sobre o porquê é impossível discipular alguém que não tenha nascido de novo. O primeiro motivo é porque a conversão genuína é o início do discipulado. Se você tem alguém que caminha com você e não passa pela transformação, você está falando, decida fazer a oração do pecador para essa pessoa. Mas você sabe que às vezes a gente tem que perguntar se o indivíduo realmente nasceu de novo, porque é o primeiro passo. Se não nascer de novo, não tem transformação. O segundo motivo é porque o discipulado exige um novo coração e uma nova mente. Ele diz: eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne e colocar o Espírito dentro. Do jeito antigo você não consegue, você precisa ser transformado. Terceiro motivo: o verdadeiro discípulo, ele decide amar e obedecer. É algo natural, porque é do Espírito. Não é o teu esforço, mas é algo do Espírito. Você decide amar. É leve. Não por pressão, não porque eu vou participar da ceia com medo agora, porque não, é leve. Você ama porque você é filho. E você sabe que você é filho amado. Quarto motivo, o discipulado é um processo espiritual e não apenas comportamental. Se for do Espírito, pelo Espírito, no Espírito, eu fico tranquilo. E encerro. O discipulado, ele é um processo que está ligado ao habitar. O Espírito Santo agora mora dentro de você. Se coloque de pé neste momento. Se o Espírito Santo mora dentro de você, quem sou eu para tentar resolver problemas que só sabe quem mora dentro de você? Eu não consigo fazer nada que o Espírito Santo primeiro não tenha feito dentro de você. Não é um pregador, não é um pastor. Nós somos uma igreja de vencedores, onde cada crente é um ministro e cada casa uma extensão da igreja. Nós somos uma igreja de vencedores. Então o Espírito mora nesses vencedores. Cada membro aqui é um ministro. O Espírito Santo ministra através de você. Você precisa ter revelação disso. E quem faz esta obra? O Espírito Santo. Eu quero fazer uma oração com você aqui agora. E nesta oração, eu quero fazer uma declaração sobre a tua vida, de que você é justiça em Cristo Jesus. Você tem que se ver como totalmente perdoado.
Você tem que ver como totalmente, cabalmente perdoado. Se você não ver isso, você não vai para um novo nível. Você não vai desfrutar de coisas que o Senhor tem para que você desfrute. Ele está aqui agora neste ambiente. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e fizesse a declaração, colocando a mão no seu peito, dizendo: eu sou nova criatura. Diga para ele que hoje eu sou justiça em Cristo Jesus. Porque se você reconhecer isso, vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil, vai ser mais fácil. Eu gostaria que você se visse como você é perdoado, da onde Deus tirou você, assim você vai perdoar mais fácil. Rejeite, abandone toda a justiça própria. Não é porque você é bom, não porque você é o cara. Nós não estamos aqui por causa disso. Estamos aqui por causa da bondade, do amor de Deus que nos envolveu. Estamos aqui por causa do amor transcendente, revelador, imanente de Deus. Estamos aqui por causa de um amor que vai além das circunstâncias, de um amor que vai além das nossas ações, de um amor que está ligado à decisão que não é nossa, é de Cristo, que se entregou antes da fundação do mundo. Eu gostaria que você entrasse nessa atmosfera, porque é nela que o Espírito transforma, é nela que o caráter é transformado, é nela que o coração é lapidado, é nessa atmosfera, uma atmosfera de vida, uma atmosfera onde flui graça, onde flui presença, uma atmosfera onde flui o perdão, onde existe vida do Espírito. Desfrute da vida do Espírito aí agora. Você é amado, você é totalmente perdoado, você é filho, você faz parte de uma geração de transformados. Ora makandara shendara choria kandala surya mandara choria haya kanore vaserenchoria. Pai, eu estou orando aqui agora com uma igreja de perdoados. Eu estou orando aqui agora com uma igreja viva. Estou orando aqui com uma igreja santa, que está oferecendo um sacrifício vivo, santo.